eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Você agradece tanto pela sua salvação, mas o que você tem feito para ser salvo? E ali, quando eu ouvi a voz de Deus, ali não foi nada emocional, não me tremi, não caí no chão nem nada. Eu simplesmente olhei para o céu e falei assim: a partir de hoje eu vou ter uma vida com Deus de verdade. E a partir dali comecei a tomar a decisão de me aproximar de quem me aproximava de Deus, de me afastar de quem me afastava de Deus, e comecei ali a olhar para mim e ver o que eu precisava mudar, o que eu precisava ser transformado para agradar a Deus. Graça e paz, estamos começando mais um Ser Filho Cast, mais um momento de palavra de Deus, de comunhão, de aprender mais sobre ser filho. E hoje estamos com um convidado muito especial, Pastor Kaique, meu irmão. Obrigado por ter vindo. Olá pessoal, é um prazer estar aqui no podcast Ser Filho e espero que Deus possa me usar hoje para ministrar a vida de vocês, contar um pouquinho da minha experiência no Evangelho como um filho de Deus. E é um prazerzão estar aqui com você, Top meu irmão. demais. Glória a Deus. Então, para quem não conhece o Pastor Kaique, a gente chama ele de Pão aqui, né? O apelido dele é de Pão. Todo mundo, a maioria das pessoas conhece ele como Pão, né? E ele tá desde sempre, né, com a gente, né? Desde o início, ele começou muito cedo, né? Então conta a sua trajetória, com quantos anos, como que foi esse início, como você conheceu o apóstolo, conta pra gente o seu início de caminhada. Bom, como o pastor Rodrigo mesmo falou, desde muito cedo eu decidi caminhar com Jesus, desde os meus 13 anos de idade. Antes, eu já frequentava um ministério, mas eu não tinha decidido andar com Jesus de verdade, né? Mas com 14, 15 anos de idade, foi onde eu decidi andar com Jesus, literalmente à risca da palavra, né? Lembro até hoje, eu costumo dizer que meu encontro com Deus, ele não foi dentro do sítio, 3 dias, um final de semana intenso. Não, meu encontro com Deus foi num culto de jovens do nosso antigo ministério. E ali Deus falou comigo e eu decidi andar com Deus. Acho que a palavra-chave para você caminhar com Cristo é decisão, porque dali para frente foi uma decisão. Então, desde os 14 anos de idade, e aí nisso, Deus foi movendo seus pauzinhos, né? Foi movendo céus e terra, né? E foi me alinhando até começar a andar junto com o apóstolo, porque nós frequentávamos o mesmo ministério, mas nós não caminhávamos junto, só depois de um tempo que Deus foi ajustando aonde a gente cruzou e ali ele me pegou para criar literalmente. Você até morou com ele, né? Oxe, morei anos, morei com ele no apartamento, depois morei com ele na casa dele e foram muitas experiências aonde eu comecei a firmar minha fé em Cristo, né? A minha decisão de andar com Cristo. Mas foi com 14 anos ali, dali pra frente, como você mesmo disse, desde o início, Desde né? o início. Desde o início E a do gente ministério. a gente vai falar sobre hoje, sobre como manter-se, né? Queimando, como se manter a chama, como manter avivado. E você já começou falando, né, o como fazer isso, né? E você, desde pequeno, desde sempre, você estava próximo a pessoas Sim, que queimavam, né? Você sim. estava... Quando você foi para casa do apóstolo, eu já fiquei um tempo lá também, já fiquei alguns meses morando com ele, né? E, né, você falou sobre decisão, mas como manter, né, a chama, como manter esse fogo queimando, né? Porque você sozinho, você não ia conseguir, né? Sim, Você precisou estar próximo, tomar uma decisão de estar próximo sim, a alguém, a um líder, um apóstolo, né? sim. Como que foi essa morar junto com ele? Como que foi o dia a dia para Eu acho você? que manter a chama acesa. Como manter a chama acesa? Tem alguns tópicos, alguns pontos eu acho essenciais, né? Pra gente manter a chama do espírito acesa, né? Manter ali a fé queimando.
E eu lembro que no começo da minha conversão, eh, eu orava bastante a Deus assim: Senhor, afasta de mim aquilo que pode me afastar de ti. E essa durante um bom tempo foi minha oração, só que eu percebi que a minha oração meio que estava meio que errada, porque eu entendi que Deus ele não iria me afastar das coisas que afastaria dele, mas eu teria que tomar a decisão de me afastar das coisas que me afastariam dele. Então eu tive que Isso. tomar algumas decisões da minha vida para que a chama do Espírito Santo continuasse acesa no meu coração. Então, uma das chaves principais foi me aproximar de pessoas que me aproximavam de Deus. Inclusive, assim, vocês podem até achar, ele morou com o apóstolo, então a primeira pessoa que ele se aproximou, que fez ele estar ali presente, com a chama acesa na presença de Deus, foi o apóstolo, mas na verdade, a primeira pessoa que me ajudou a me fortalecer na fé foi o bispo Luciano. Foi quando eu tive meu encontro com Deus, foi a primeira pessoa que eu me aproximei de verdade. Tanto que, não sei se todos sabem, mas eu fui o primeiro Timóteo de célula do Bispo Luciano. É, Viu como ele tá desde o desde começo o do mesmo? início mesmo. Então, eu fui o primeiro Timóteo do Bispo Luciano. Eu lembro até hoje, eu faltava na escola, não conselho isso, tá? Mas eu faltava na escola para participar da célula e foi com o Bispo Luciano. Ele trabalhava na loja de colchões e eu, como eu era muito jovem, ainda estava na escola, de férias da escola, todo dia mandava mensagem: "E aí, Bispo, como é que tá aí?" Na época, chamava ele de Lu, né? "E aí, Lu, como é que está aí? Vem pra cá, vem pra cá." E eu ia lá pra loja ficar com ele, muita palavra de Deus, muita oração, muitas paletas mexicanas também, que a gente chupou junto. Mas eu acho que a pessoa principal, assim, do meu início da conversão foi o Bispo Luciano. E aí, conforme o tempo, fui me aproximando também do apóstolo, onde ele pegou para me criar mesmo, e aí eu passava muito tempo com ele, me buscava na escola, a gente saía junto, passava o dia junto, quando não, dormia na casa dele. Às vezes já chegou eu ir para a escola já virado à noite, porque eu passei o dia inteiro com ele, a madrugada toda com ele, e ele me deixou no outro dia na escola. Então, o ponto principal aí foi esse, foi me aproximar de quem me aproximava de Deus. Pão, você fazia isso conscientemente? Você fazia com essa clareza? Você tinha certeza, eu preciso estar? Ou acabava sendo automático, porque Sim, não. você Não, eu fazia com essa ciência e também com o desejo. que A queria chama, mais eu ali, esse queria cara, eu mais de quero Deus, mais, o esse que eu cara é mais doido, eu queria. vou ficar perto. Exatamente. Então, o que eu mais queria era aprender mais de Deus, ter minha fé firmada em Deus. Então, eu queria estar próximo. Nada assim que, foi inconsciente. Não, foi emocional. Nada emocional, foi tudo racional. E Pra também te ajudar a guerrear, né? Também os pensamentos de, mano, eu sou jovem, né? Que muitas pessoas sim, têm essa, sim, vou esperar crescer, eu vou esperar passar um tempo pra me firmar. Você era muito, sim. já quantos anos você tinha? Eu tinha 14 anos, E 14 para você já 15 tinha anos. essa consciência, cara, essa decisão eu vou Sim. estar perto Sim, desses malucos. foi como eu falei, né? Naquele culto de jovens e adolescentes, eu tive uma experiência com Deus e não foi uma super experiência. Às vezes você fala assim, nossa, tive uma super experiência com Deus, que eu vi o anjo descer, o céu se abrir e uma nuvem de fogo passou. Não, eu simplesmente ouvi a voz de Deus. Ponto. Eu fiz uma oração e nessa oração eu lembro até hoje, eu posso até recitar. Eu comecei a orar agradecendo pela minha salvação. Na época eu ouvi minha líder orando assim, na época, e eu achei muito top. Falei, nossa, ela agradece pela salvação, vou começar a orar assim. E naquele culto eu orei agradecendo pela minha salvação e eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Você agradece tanto pela sua salvação, mas o que você tem feito para ser salvo? Isso. E ali, quando eu ouvi a voz de Deus, ali não foi nada emocional, não me tremi, não caí no chão nem nada. Eu simplesmente olhei para o céu e falei assim: a partir de hoje eu vou ter uma vida com Deus de verdade. E a partir dali comecei a tomar a decisão de me aproximar de quem me aproximava de Deus, de me afastar de quem me afastava de Deus. E comecei ali a olhar para mim e ver o que eu precisava mudar, o que eu precisava ser transformado para agradar a Deus.
Então, ali com 14 anos, eu comecei a buscar a presença de Deus, buscar a palavra de Deus, buscar entender os planos de Deus para minha vida. E até mesmo no episódio passado, né, o pastor Dairo falando que antes ele tentava preencher um vazio na vida dele que somente Exato. Jesus preencheu. É literalmente isso mesmo. Com a minha vida foi isso. O que fez eu buscar mais a Deus foi porque eu sabia que existia um vazio e eu entendi que o único vazio a única pessoa que poderia preencher esse vazio era Jesus. Uhum. Então eu aprendi e fui E atrás de conhecer Jesus. top demais. E, bom, e para o jovem que está nos ouvindo, que talvez você nunca desviou, nunca teve as fases, né, que a gente vai falar mais para frente, mas para a pessoa que está nos ouvindo que, sei lá, talvez se encontra nessa mesma idade e talvez tomou a decisão de sair, né, está ouvindo a gente e como que ele faz para voltar? Como que ele faz para reatar essa chama, reacender? Ele precisa de, como você falou, ouvir a Uhum. voz do céu e eu preciso ver anjos, só assim eu vou voltar, né? Que esse jovem, essa pessoa que por algum motivo deixou essa chama se apagar, como ela faz para voltar a reacender essa chama? Bom, você quer que eu responda no estilo pão mesmo de responder? Essa pessoa precisa tomar vergonha na cara. Bom, na verdade, assim, é literalmente isso. Tomar vergonha na cara é uma Hum, expressão, né? Mas é literalmente o que eu falei. A palavra certa é a decisão. Porque a nossa vida com Deus, ela é baseada na fé e na convicção. Então, eu estou esperando Deus me tocar para eu voltar para a presença de Deus. Não, Deus ele não vai te tocar. Deus ele quer que você se toque. E porque, eu preciso que Deus me toque. Se a morte de Jesus na cruz, ela não te toca, ela não é suficiente, não então tem mais o que. não existe outra coisa que vai fazer você voltar para a presença de Deus. Mas eu acho que o principal aspecto que faz as pessoas abandonarem o caminho de Deus, na minha opinião, é esquecer de quando ela foi resgatada por Deus. Porque assim, é muito raro você ver uma pessoa que se aproxima de Deus porque a vida dela está tranquila, está caminhando da melhor forma possível. Sempre você se aproxima de Deus porque está faltando algo. Um dos maiores evangelistas são os problemas, né? Exatamente, Veio porque. a necessidade é um dos maiores evangelistas, né? Então você sempre se aproxima de Deus porque está faltando algo. Só que aí você acaba esquecendo de que quando você se aproximou de Deus, que você teve um toque do Espírito Santo, você se tornou uma pessoa completa. Talvez, às vezes, por uma rotina espiritual, você acaba caindo num comodismo e você acaba esquecendo. Literalmente, quem estava aqui no legado pode até se lembrar da minha pregação. Se não se lembra, eu vou te lembrar. Mas o que chama a minha atenção é quando Jesus ele volta ao lugar que ele foi batizado, que foi a minha pregação, basicamente isso. Jesus ele voltou ao local que ele ouviu a voz de Deus. O céu se abriu, o Espírito veio e ele ouviu a voz de Deus. Então Jesus ele voltou naquele local e o Espírito Santo estava me ministrando isso. Porque é necessário a gente voltar ao Lembra, local, cara. exatamente, Isso. Lembra de onde Deus traga a te memória. tirou. Porque se você lembrar da onde Deus te tirou, você nunca mais vai querer voltar. É O isso. grande problema é esse, porque Deus te tira das trevas e te traz para a luz, e às vezes você acaba se acostumando com a luz. E com o tempo você quer voltar para as trevas, mas você esquece de quão ruim é estar nas trevas. Então, eu acho que a principal motivação para que uma pessoa que já andou nos caminhos de Deus e resolveu se afastar é lembrar dos seus primeiros dias com Deus, da onde Deus te resgatou, de quando Deus te tocou, do seu encontro com Deus, né? Uhum. Aquele domingo de manhã que Sim. muitas pessoas são tocadas pelo Espírito Santo naquele domingo de manhã. Eu acho que é a chave principal. Porque se você lembrar disso, você vai lembrar que não existe lugar no mundo que compre aquilo que você viveu naqueles É dias. isso. E, bom, e a responsabilidade de manter-se
aceso é da pessoa, né? E hoje, cara, a gente tem muita acessibilidade aos pastores, né? Você tinha o acesso ao apóstolo, as pessoas têm acesso aos bispos, a igreja é movimentação. Cara, a gente tem ferramentas, né, mas no Sim, final a pessoa ela vai ter que diante de todos esses elementos que quando a gente começou a gente não tinha, né, sim, esse acesso, cara, poder conversar com o pastor, tirar dúvida ali, né, o bispo Márcio pregou esse domingo, a gente desceu, a gente tava conversando, eu, ele, o Deco, a gente tá debatendo ali sobre a pregação e a gente não tinha isso, né, e a sim. gente tem hoje essas ferramentas, essa movimentação na igreja para a pessoa se manter, mas ela no final a responsabilidade é dela de Sim. se manter, né? E você citou o início de Jesus, né? A forma para a gente voltar caso tenha se perdido ou deixado, né? Lembra da onde Deus te tirou, É, lembra do seu primeiro encontro. E eu quero te fazer uma pergunta. Você se lembra de alguma experiência que você tinha no começo, que você teve alguma nessa trajetória, assim, alguma coisa que você fala, rapaz, quando eu penso, eu lembro da experiência do episódio tal, do evento tal. Você tem algo assim na sua memória? eu lembro de muitas experiências que nós tivemos na presença de Deus, experiências até mesmo de orações no quartinho, no É, QG, a gente fala muito do QG, as experiências. pessoas não devem nem É, saber o que é isso, o né? QG era Um quarto, uma casa ali uma casa que nós tínhamos no Barbosa, né? Onde era reservada especialmente para o reino de Deus, era onde acontecia nosso para discipulado, reacender, abanar a células, a chama, fazer. quinta-feira de oração. Quem participou da quinta-feira de oração do QG lá na rua do Barbosa ali, meu, ali são experiências sobrenaturais. Até chegar a quinta-feira que tinha que usar a sala e a cozinha de oração de tantas pessoas que tinha lá orando, né? Mas algumas experiências marcantes que eu tive com Deus, uma delas foi logo após de eu ter o meu encontro com Deus, até tocando no que você estava falando antes, quando eu tive o meu encontro com Deus, eu tive que tomar uma decisão também na minha vida, porque eu fui para o encontro com Deus, convidada por uma amiga minha, que estava no ministério que o apóstolo estava, ele já não participava mais do primeiro ministério que a gente participava, só que quando eu fui para o encontro com Deus, eu participava desse ministério. E foi aí que, quando eu fui para o encontro com Deus, eu tive que tomar uma decisão, onde eu olhei, conversei com Deus e falei, bom, agora eu preciso tomar uma decisão, se eu continuo no ministério que eu estou ou se eu continuo caminhando com eles no ministério que eles estão. E o ponto-chave para eu decidir caminhar junto com o apóstolo foi exatamente isso. Eu olhei e falei, aonde vai fazer com que eu me aproxime mais de Deus? E aí foi exatamente isso, no nosso ministério, um ministério maravilhoso, um ministério onde a gente se converteu, Uhum. onde a gente aceitou Jesus, mas o acesso ao líder, o acesso ao pastor, andando junto com o apóstolo, eu teria muito mais acesso do que no antigo ministério. Então, a chave principal para eu mudar de ministério foi essa. Foi o acesso a uma liderança, o acesso a um pastoreio que eu tinha. E hoje isso é algo real na nossa igreja. Nós temos acesso total aos pastores, acesso total ao Cara, você pode apóstolo. ligar e falar, vamos tomar um café e vamos falar de Jesus, cara, né? É muito Exatamente, acessível, né, Pão? é, é difícil até você achar isso, a grande verdade é essa. Não são muitos ministérios que você acha isso. E até mesmo algumas pessoas do nosso ministério que precisa dar valor a isso, entende? Porque às vezes você acha que o nosso ministério isso, o nosso ministério aquilo, e aí você olha para o ministério de fora e você acha, o ministério de fora é assim, é assado, e ali brilha mais os seus olhos olhando para um outro ministério, mas às vezes você não vai encontrar em outro ministério o que você encontra aqui. Você precisa realmente valorizar isso. Isso. Não estou falando mal de outros ministérios, mas é muito importante você valorizar onde Deus te plantou, ou Deus errou em te plantar aqui.
quando você decide por si só, não, eu vou para outro ministério, porque lá é melhor. Então você está falando para Deus que ele errou em te plantar aqui. Então, o ponto-chave para eu caminhar com Deus foi esse, o acesso à minha E, liderança, né? Pão, você não esperava o convite deles, né? Era muito claro que você ia, você Sim. tinha essa clareza, esse reconhecimento, Não, cara, foi exatamente. Foi eu exatamente que nem eu preciso andar falei com do, eles, do né? Bispo Luciano, né? É, Eu mandava ai, o mensagem. pastor não me convida, ai, o Não, fulano, cara, ter esse reconhecimento, cara, é eu preciso estar perto, eu isso. preciso estar no ambiente, eu preciso estar nos cultos, eu preciso, porque isso vai me ajudar a manter essa chama que foi Sim. acesa diante de uma experiência, foi acesa diante de um culto, diante de um avívulo, diante de um legado, e eu preciso manter aquilo. E aí a gente, graças a Deus, tem essa disponibilidade de ter pastores ali para te ajudar nessa caminhada, né? E, Pão, principalmente para os jovens, né? Porque você foi jovem, mas agora você não é mais jovem, né? Você passou por essa transição. Cara, eu fico. Porém Principalmente depende, né? você vai Mas falar sobre aproveitar o tempo da juventude, né? O tempo que não tem as sim. responsabilidades, o tempo que não tem uma família para cuidar, um trabalho, né? Eu vejo os jovens tendo essa oportunidade de acessar o pastor, de se encher, porque ainda não foi criada uma responsabilidade de casa, tal, e Não. ele desperdiça, né, Pão? E a É gente, complicado. depois aí eles viram adulto e falam, ai, aquele tempo. Meu, é Eu podia complicado. ter usado isso para me aproximar do meu pastor, de dormir na casa Não, dele, vou falar pra você. crescer em Deus, né? Nisso daí, pode falar que eu Você aproveitou a sua aproveitei. Vixe, eu juventude aproveitei que nem Efésios fala, aproveite ao máximo cada oportunidade. até morar, Isso. você morou, né? Nós moramos juntos com ele, né? Teve Foi, uma época foi, que foi. nós moramos A época que eu juntos com morei, ele ele. tava lá. É É, verdade, verdade. A gente ficou eu e ele na casa do apóstolo. Então, sim. cara, é maravilhoso. É Não, 24 horas ali tem que conectado. aproveitar mesmo a oportunidade, que nem eu costumo falar bastante isso, né? Eu aproveitei ao máximo. Gostaria de Do jeito certo, né? Pro conseguir. mundo, o aproveitamento é um outro Não, tipo. A gente aí não. aproveitou do jeito certo, né, pô? Mas eu gostaria muito de fazer o que eu fazia antes, né? Só que hoje eu É o tenho as tempo, né? responsabilidades que não me permitem fazer. Mas eu aproveitei ao máximo, não tinha responsabilidade alguma. É, então, na época de escola, o apóstolo passava, me pegava, a gente ia. E quando terminou a época de escola, então, vixe, aí já era, porque aí eu não precisava voltar mesmo pra casa. Tinha época que eu falo que morei com o apóstolo assim, porque passei muito tempo com ele. Mas tinha época que era assim, eu ia pra casa dele na segunda-feira, voltava no domingo depois do culto, e só para pegar mais roupa para na segunda voltar para casa dele, né? Então, meus pais, eles sempre me liberaram porque eles sabiam com quem eu estava andando e sabia que aquilo era bom para mim. Meus pais nunca foram um empecilho. Importante, né? Porque, infelizmente, alguns pais, né? Às Sim, vezes de ao invés de empurrar o ajudar, jovem. né, puxa para baixo, né? É complicado, mas meus pais, eles sempre permitiram que eu estava andando junto com o apóstolo, então eu nunca tive esse empecilho. Que E se eu aproveitou a aproveitei ao oportunidade. máximo, vivi E experiências com ele, grandes experiências, vixe, tem história, né? incontáveis, Tem incontáveis. coisa boa, né? E até mesmo você falou a respeito de uma experiência que eu tive com Deus, ou uma das maiores experiências assim que eu tive com Deus, ele estava no meio, né? Porque a gente participou de um discipulado, chamava o discipulado da vasilha, e a gente tinha uma vasilha que a gente tinha que andar com essa Acho vasilha. que eu não tava, hein? Não, Não nessa tava aí, época não. você não estava. E foi bem uma semana depois que eu participei do meu primeiro encontro. E então, tipo, na verdade foi 15 dias depois. E aí era uma vasilha e a gente tinha uma pessoa representava aquela vasilha e a gente tinha que orar por aquela pessoa que representava aquela vasilha. E tínhamos que levar essa vasilha para todo lugar que a gente fosse. E eu lembro até hoje que foi o apóstolo, ele tirou eu
e ele orava por mim. E ele fez um ato profético com a vasilha, colocou debaixo da torneira aberta assim da vasilha e orou, falando que aquela água que estava sendo derramada naquela vasilha era o Espírito Santo de Deus. E naquele final de semana eu tive uma experiência com Deus que eu fiquei quase uma semana mais ou menos me tremendo. Chegava a ser até engraçado, porque Rapaz. nessa época meu irmão estava afastado dos caminhos de Deus e a gente fazia academia junto. A gente fazia academia aqui no Carrefour, ali do Vale dos Sim, Machados. sim. E quando terminou o treino, a gente estava no estacionamento do Carrefour e sentado esperando minha mãe vir buscar a gente. E eu tava me tremendo e ele ligando pra minha mãe: Ô, cadê você? Vem buscar logo esse moleque aqui que ele tá tremendo aqui, o pessoal vai ligar pra ambulância, achando que ele tá passando mal. E foi até meio que cômico, engraçado, né? Mas foi uma das maiores experiências que eu tive quando o apóstolo fez esse ato profético comigo, né? E entre inúmeras experiências, Que benção. inúmeras. E pão. Quando entra a vida adulta, a gente não precisa mais buscar, não precisa mais nada, né? Ah, não, precisa não, que é isso. Como, e, Atingiu a corrida, né? Terminei a corrida. e aí, falando, né, você citou a sua pregação, né? Você citou Pedro, né? O processo de Pedro, né? As fases de Pedro. E essa transição de jovem que estava ali, né, para fase adulta, para responsabilidade, e a gente se depara com as nossas responsabilidades, mas ainda com a necessidade de se manter a chama ainda, né, nos dias de hoje, independente do tempo, da falta de tempo, né, a gente não pode colocar as nossas responsabilidades, né, falar, eu tô sem tempo, eu estou, né, a gente tem que, cara, se virar ali. E como que foi essa transição para a pessoa que, né, foi jovem, mas agora para quem não sabe, né, o Pão é casado, tem 2 filhos, né, 2 filhos pequenos, né, trabalha, então, cara, aquela loucura que a gente já sabe da vida adulta, né, Sim. Uhum. que eu falo pros jovens aproveitarem o tempo da juventude para, cara, mergulhar ali, né, mas a fase adulta vai chegar, né, e como Sim. que, né, eu vejo muito Pedro ali, tinha momento com Jesus, 3 anos ali colado, e chegou um momento que, cara, é você, né? Se vira aí, você vai ser líder, você vai dar exemplo, independente das responsabilidades, você vai ter que, né? Como que foi essa transição? Como que é Uhum. no seu dia a dia ali, essa necessidade de se manter mediante as Sim. responsabilidades da fase adulta? Sim, é como a gente falou de aproveitar ao máximo, né, na fase que você não tem tantas responsabilidades. Meu, eu vou falar pra você, eu aproveitei demais mesmo, porque quando eu era com 14, 15 anos, né, bem adolescente, e logo que eu decidi andar com Deus, eu estava mudando de escola e mudando de horário, eu fui estudar à noite. Acabou que eu fui transferido para uma outra escola e fui estudar à noite. E durante o dia, eu mergulhava na palavra de Deus, cara. Eu mergulhava, a ponto da minha mãe falar: Meu, você só fica nesse quarto aí orando e lendo a Bíblia. Literalmente isso, literalmente isso. Eu creio muito que o que eu vivo hoje, a minha convicção em Deus, a minha fé, Constância. a minha firmeza na palavra de Deus, literalmente arraigado, né? Eu creio muito que eu construí nessa época. Porque li muita Bíblia, orei muito em línguas, então, porque eu tinha tempo. Exato. Ah, mas você tinha tempo porque você não foi viver. Eu literalmente vivi. Porque pra mim, isso é viver. Você buscar estar firmado em Deus, você consolidar sua fé em Deus, pra mim isso é viver. Então eu gastei muito tempo buscando a palavra de Deus, buscando a presença de Deus. Então eu creio muito que foi nessa época, aproveitei ao máximo. E conforme foi passando os tempos, foi vindo as responsabilidades e seria uma mentira eu falar que eu busco, que eu leio a palavra de Deus como eu lia antes. Eu passava horas lendo a Bíblia, passava horas orando. Mas é literalmente o que você falou. É necessário. A responsabilidade é minha.
a responsabilidade de buscar a palavra de Deus, buscar a presença de Deus. Então, o tempo, quem cria somos nós. Ah, eu não tenho tempo. Você Você tem não tempo. colocou como prioridade, Você, né, pô? você só precisa olhar com o que você está usando o seu É tempo. isso. Se você está gastando o seu tempo ou se você está aproveitando o seu tempo. É isso. Porque tempo nós temos. Isso daí é um fato. Tempo nós temos. Mas como eu estou aproveitando o meu tempo? Ou eu estou gastando ou eu estou aproveitando. Como eu estou aproveitando? Você estará aproveitando, tendo comunhão com Deus, oração, palavra de Deus, busca. Assim você está aproveitando seu tempo. Agora, gastando o seu tempo, qualquer outra coisa que não seja isso, você está gastando o seu tempo. Ah, mas eu vou assistir uma série de Jesus. É maravilhoso você assistir uma série de Jesus, é bacana. Mas isso não te mantém firme na presença de Deus. Ah, aí eu até, numa das minhas pregações de domingo, até falei, ah, mas eu comprei um café com Deus Pai aqui, ó. Maravilhoso. Vou ler aqui. Cara, mas a comunhão dos outros, ela não te fortalece em Deus. Até quando você vai ficar se fortalecendo da comunhão dos outros? Ali é um devocional É uma de uma bênção, você pode pessoa. se inspirar, né? É Cara, maravilhoso. legal. Mas nada se compara com a Bíblia, com Não se você compara, no sabe por secreto, né, quê? Pão? Eu Fecha a porta conheço, e eu conheço muitas pessoas que não são cristãos, não são crentes, não são evangélicos, não dá pra dizer que essa pessoa é um filho de Deus. E todo dia de manhã ela posta lá o fala bonito, tem até fotinho do momento, ó, conhecimento. meu café com Deus. Só que é literalmente uma frase engraçada que eu já ouvi, mas é legal, né? Que você toma café com Deus Pai, mas você almoça com o diabo, né? Então, tipo, é literalmente isso. Porque chega na hora do almoço, é lá no serviço ou com os seus amigos Hum. fofocando, isso e aquilo. Não tem vida com Deus. Então, assim, a comunhão dos outros, ela não vai te fortalecer em Deus. É a sua Você precisa comunhão, a sua construir, intimidade. igual você falou pra gente, as suas experiências. Qual foi as Exatamente. suas experiências? Não foi a. Isso, Será que exatamente. todo mundo que a gente perguntar falou, conta as suas experiências? Eu falei, cara, eu não tenho. Então, aí é Mas, uma ó, eu vou ler pessoa. um livro aqui que tem, então. A Então, pessoa eu não, ouvi um não cara construiu. falando que ele. Nossa, foi sensacional, sério? E o que que você sentiu nisso? Ah, eu não sei, foi o cara que sentiu. É A pessoa não literalmente isso, né? construiu ali uma vida e, Exatamente. Cara, consequentemente, hoje não uma mesmo nós experiência. estávamos no serviço, né? Para quem não sabe, eu trabalho com um discípulo meu. E o eletricista que trabalha junto com a gente é um pastor. E a gente estava lá, eu estava trabalhando, eles estavam sentados porque não tinha serviço para eles. E tem um rapaz na rua da oficina que todo dia ele vai lá. Todo dia ele vai lá. Ele passa no mercadinho do lado, compra ali a bebidinha dele e entra lá na oficina, né? E aí a gente foi lá e começou a evangelizar ele. Começou a falar, não, você precisa, seu pai tá indo lá na igreja lá do pastor ali, por que você não vai e tudo mais. E aí meu discípulo falou, literalmente falou assim pra ele, cara, é uma experiência que como eu posso te explicar? Qual é o sabor da laranja? Qual é o sabor da laranja? Se eu te perguntar qual é o sabor da laranja? Cara, é único ali, né? Da É o sabor de sabor laranja, de né? É o laranja, sabor não de tem laranja. Mas como tem como você me explicar descrever, qual é o não. Você vai sabor da ter que laranja? provar, né? Você tem que É. provar. Literalmente Mesmo que eu isso. venha descrever as sensações que geram, né? Puxando o gancho que você tá falando, eu encontro a experiência, cara, é maravilhoso. Só que você vai ter que provar, né? É literalmente isso. E a gente falou pra ele: não tem como eu te explicar. Você precisa provar. E o dia que você provar, aí você vai se apaixonar por Jesus. E aí, literalmente, a gente começou ali a falar de Jesus pra ele e que o Espírito Santo toque a vida dele e ele seja alcançado através dessa conversa. Mas é literalmente isso. Não adianta você tentar explicar. É só provando. E não tem como você provar sentado no seu sofá assistindo uma televisão É. ou no celular ali, ó, assistindo vídeo. Não, Até é o busca. próprio culto, né? Eu falo muito sobre o ambiente, o Avivos que a gente acabou de passar, né? E a gente ainda tá nessa nuvem. Mesmo que a gente tente explicar o que aconteceu, né? Falar, Sim, cara, aconteceu isso. Mesmo que ela veja a imagem, veja vídeos, veja a própria gravação do dia,
ela é uma vai ser talvez edificada, mas Não, nada vai se comparar a não, você estar no ambiente, né? O exatamente. apóstolo poderia falar com você por telefone e ele ia te ministrar, mas nada se compara a você estar do lado Não, não, dele, não, você não. estar vivendo ali, né? Na É verdade, muito mais aí fácil você manter a chama conectado no ambiente, sim, conectado com é aí pessoas, que né? tá o discipulado, na verdade, né? Costumo dizer aqui que eu posso ficar horas, horas e horas ministrando a palavra de Deus para você. E pode ser que você não absorva nada, mas a gente sair daqui e atravessar a rua e a gente vê Tomar um um. café e olhar Não, no vê olho. um rapaz empurrando um carro na rua e a gente descer e empurrar esse carro junto com o rapaz. A minha atitude, ela vai ministrar muito mais Sim. do que as minhas palavras. O meu exemplo, e isso você só tem andando junto. Isso você só tem andando junto. É, Não tem como você não é. O discipulado é isso. O discipulado é isso. Cara, eu tenho diversas experiências com o apóstolo, mas se você falar assim, quando ele ministrou, qual é palavra para você que você verdade. foi tocado? Eu não fui tocado quando ele ministrou uma palavra, mas eu já fui tocado no dia que a gente parou o carro assim, ó. A gente estava no meio da Radial Leste, mó trânsito e um cara empurrando o carro. A gente parou, ajudou o cara a empurrar o carro, empurramos pro posto. O carro tinha acabado o combustível, empurramos pro posto. Aí pegamos o carro, paramos no posto junto com o rapaz. E aí o apóstolo pegou e conversando com o cara falou: Não, mas você tem dinheiro aí pra pôr gasolina? Ele falou: Meu, eu vou tentar falar com a minha mãe aqui, não sei o que. Aí o apóstolo pegou pro frentista, foi lá, pagou pro frentista e falou: Ó, coloca gasolina aí pra ele. Então, experiências de ver, de estar junto que ministra a nossa vida. As palavras, elas são maravilhosas, elas são importantes, mas o que surge mais efeito é as atitudes. É Então, isso. tipo, eu guardo pra mim as palavras, guardo, mas as atitudes ficam muito mais na Que memória do que só estando perto ali do lado só, para não você tem outro ver. jeito, não tem outro jeito. Quando Pedro, certamente, quando não estava mais com Jesus, né, ele lembrava assim das palavras, mas o Ah, principal, como ele fazia, sim, com o que que certeza. ele ia fazer naquela determinada Com situação, né? certeza, com certeza. Isso que é importante, né? Que faz diferença você, através do seu exemplo, como Paulo diz, né? Ó, sejam meus imitadores, né? Era difícil, eu acredito que era difícil copiar as palavras de Paulo ou o conhecimento que ele tinha, que era muito, né? Falou, ó, ele podia falar, copie as minhas palavras, né? Ele não ia conseguir, era inalcançável. Uhum. Mas o exemplo, cara, vocês viram como que eu faço para se manter, então, se manter conectado, porque tudo isso quando a gente tá pensando, cara, a gente pensa em desistir, a gente já pensou em desistir, vem o desânimo, né, Pão? Vem Sim. as os confrontos, vem o maligno ali, o Satanás, que talvez para muitas pessoas vivem como se ele não existisse mais, né? Fala, Uhum. eu acho que não existe mais esse negócio de demônio. E vem as afrontas, vem ele tentar apagar esse fogo, né? E você, essa guerra, né? Você, cara, eu quero desistir, vem aquelas setas, mas você lembra dos exemplos, você lembra das experiências, você lembra das palavras, né? Certamente quando Pedro nega Jesus e, cara, pensa em desistir, né? E aí você citou que Jesus voltou ao início de batismo e Jesus volta ao início lá da pesca na praia, né? Peixe, brasa, momento de comunhão para meio que fazer lembrar. Falou, ô Pedro, lembra dos nossos momentos, cara? Sim. Quantas vezes teve peixe e pão sobre a brasa, né? É. Quantos momentos, né? Meio que, ô Pedro, lembra que a gente já viveu, cara? Sim, sim. É o que, é que você falou, lembra da onde Deus te tirou, mano. Tanto que Tá os pensando em discípulos estavam lá desistir? no barco lá e aí pegaram os peixes e começou a puxar os peixes. Aí os caras falaram assim, mano, é o Senhor. Tipo, eles não reconheciam, mas será que é? É, Oh, então, não, é ele. os caras falaram assim, não, é o Senhor. Eles lembraram ali da primeira pesca, onde o Senhor falou, joga do outro lado. Eles jogaram do outro lado, pegaram os peixes.
Aí, na segunda vez, quando eles pegaram os peixes, se eu não me engano, João fala pra Pedro, é o Senhor. Mano, Pedro, na hora, ele cata a capa, pula Sai. no mar e volta nadando pra praia, fala, não, é o meu É meio Senhor, é o que meu eles Senhor. Aí traz a memória, revivem, traz a né? memória, Falou, exatamente. rapaz, olha o A momento palavra de que... Deus mesmo fala, né? Traga à memória aquilo que te traz esperança. E eu acho que o momento de maior esperança na nossa vida é quando a gente está sem esperança alguma e temos um encontro com Deus, e através desse encontro com Deus, nós temos a Uhum. esperança de volta de que nós podemos viver novamente. Então, a gente tem que trazer a memória isso, trazer memória do início, do início. Isso é bom demais. Como você era com Cristo no início. Por quê? Porque você foi tocado, cara. Você foi tocado, nada mais importa, eu fui tocado. Então, E, Pão, pra irmos pro final, né? Eu acho que nem sei quanto tempo a gente tá conversando aqui. A gente fica conversando, sendo edificado. Eu falo pras pessoas que eu tô tendo o privilégio de conversar, que é muito bom, literalmente, lembrar, né, do Dairo vendendo tinta, sabe? uhum, Lembrar de tudo que a gente já viveu, que talvez a gente deixa as coisas esconder esses momentos, né? As dificuldades, os problemas. E na nossa vida corrida, você trabalha, tem filho e, cara, tem dia que a gente não vai conseguir parar, ter aquele momento de oração e leitura, mas o principal é sempre estar conectado. E hoje a gente tem o Espírito Santo, a gente pode falar, cara, às vezes eu tô dirigindo, correria, a sim, gente tá orando em línguas. é. Você tá lá, ele, quem não sabe, ele é mecânico, um dos maiores aqui de Guarulhos. Aqui do bairro, né? Você tá lá consertando, cara, você tá ali conectado, Ixi, quantas né? vezes eu não tô ali soltando um parafuso, falando com o Espírito Santo, esse parafuso apertado do diabo, Isso é uma mas forma de conversando com o Espírito manter Santo. a chama Sim, ter a na vida ciência, adulta, né, ter Pão? a ciência Porque da presença do Espírito Santo. isso, ter a Costumo consciência, cara, dizer, ele tá aqui, eu preciso me manter, eu eu preciso estar conectado. de um tempo pra cá, eu costumo conversar muito com os discípulos a respeito disso, da ciência. A ciência da presença do Espírito Santo. É a sensibilidade, as distrações é o que faz É roubar isso da isso. gente. Hoje em dia existem muitas Muita em distrações celular, e aí você nossa. acaba esquecendo, perdendo a ciência de que o Espírito Santo está com você. Eu até, de um tempo pra cá, em todo o meu discipulado eu tenho falado disso, porque quando você tem a ciência que o Espírito Santo está do seu lado, cara, você não perde essa chama. Porque o Espírito Santo tá ali. Até mesmo esses dias aí eu fiz, se eu não me engano, eu falei um negócio. Falei, putz, mano. Eu tava sozinho, né? Uhum. Falei o negócio aí, eu virei pro Espírito Santo e falei, ô, desculpa aí, mano. Falei essa besteira aqui, desculpa aí. Porque a ciência é que o É, Espírito Santo tá ali. Às vezes você fala, você acha que você tá sozinho, mas não, o Espírito Santo está ao seu lado todo momento. E é literalmente isso. Às vezes você não tem um momento, aquele momento de qualidade que você queria ter com o Espírito é. Santo, porque por conta dos Das afazeres, das responsabilidades, da responsabilidades, fase que nós mas quando estamos. você tem a ciência que ele tá aqui do seu lado, todos os momentos é um momento de qualidade. Porque você tá ali com o Espírito Santo e você pode ser ministrado a qualquer momento, você pode ser ministrado de qualquer forma. Só antes de encerrar, eu queria até contar uma experiência Conta. que, isso daí marcou também minha vida, que foi junto com o apóstolo. E tinha um discípulo meu que na época o apóstolo falou, ó, você vai cuidar deles, né? Só que quando a gente ganhou esse discípulo foi muito engraçado, porque ele tinha uma esfirraria, uma franquia da esfirraria, e era aqui em Guarulhos e tava mudando pra Zona Leste. E aí a gente foi atrás de um ponto na Zona Leste pra fazer essa mudança, né? E aí, se eu não me engano, eu, o apóstolo e ele saímos 2, 3 dias seguidos. 2, 3 dias seguidos. Aí no terceiro dia, e eu já assim na mente, falando: caramba, mano, já é o terceiro dia que a gente tá junto com esse cara aqui. O apóstolo não falou de Jesus pra ele, mano. Acontecendo alguma coisa. E aí no terceiro dia a gente achou um ponto.
um ponto top. Aí, na hora, nós já achou o proprietário morava em cima do ponto, chamamos o proprietário pra conversar. Aí a gente entrou pra ver o local, aí começamos a conversar com aí o proprietário começou a colocar alguns empecilhos, aí o apóstolo falou, ô, posso ir ali no canto orar? Aí foi no canto orar, olha que legal, foi no canto orar, orou e tal, depois voltou, e, mano, aí desenrolou e aí deu na hora já ali, deu o negócio fechado, vai ser aqui e pronto. E aí a gente saiu, o dono do local foi embora e ficou nós três. E aí ali surgiu a oportunidade. E aí a gente começou a derramar de Jesus na vida daquele cara. Isso já era umas, se eu não me engano, umas 2, 3 horas da tarde. E a gente com fome, aí o apóstolo, como o rapaz morava pela região, ele falou, meu, eu tô com fome, vamos almoçar, vamos. Aí, pertinho do local tinha uma casa do norte. A gente sentou na casa do norte pra almoçar e tudo mais e começamos, mano. Falando da palavra de Deus, pra você ter noção, como o ambiente tava carregado da presença de Deus. Foi chegando uns músicos, porque naquele dia tinha banda ao vivo na Casa do Norte. E eles foram chegando, começaram a passar o som, começaram a tocar. Nós conversando, falando de Deus, e eles começaram a tocar a música. Tava rolando forrozão da pega de fundo, eles tocando mó alto. Só que o ambiente, pra mim, depois eu perguntei pro apóstolo, pra ele também, o ambiente parecia estar no mudo pra gente. Parecia que a Se gente. fecharam ali na Cara, parecia que a gente não presença. tava naquele local. Não tava. A gente não estava naquele local. Tanto que o rapaz começou a falar a respeito de algumas situações da vida dele que parecia que eu estava lá na situação que ele estava falando. Meu, foi uma Rapaz. experiência tão grande que nós tivemos com Deus naquele lugar, numa casa do norte, rolando um som ao vivo. Só que ali nós estávamos na mesa da presença É ali isso. e carregados da presença de Deus, que, meu, parecia que nós estávamos em outro ambiente. Foi algo sobrenatural, cara. Foi uma experiência que marcou minha vida de tal forma e foi maravilhoso. Esse rapaz, ele foi Cara, ganho para Jesus, caminhou com a gente durante um bom tempo. Hoje ele não está mais. Se ele estiver vendo esse vídeo, cara, volta que a gente tem saudade de você. Mas foi, meu, foi maravilhoso. Aquele dia foi quem maravilhoso. tem a chama, né, acaba mudando o ambiente, né, Muda o muda ambiente, tudo. cara, muda. Meus irmãos, gente, coisa boa, papo bom. A gente tá aqui conversando, se deixar, a gente acaba entrando em vários assuntos, porque tem muita coisa, né, Pão? Ai, Muitos anos, né, vivendo, né, Pão? Muitos anos e eu acho que quem vive intensamente qualquer coisa tem coisa para contar, né? Tem pessoas que fica 5 anos em uma empresa, mas não é intenso e aí não tem o que falar, não sim, aprendeu nada, não viveu nada, porque faltou intensidade, faltou mergulhar, né? E mergulhar, exatamente. você mergulhou desde cedo e está colhendo os frutos, né, Sim, desse mergulho, dessa chama que foi reacesa e a gente está mantendo ela acesa. Então, meus irmãos, você que está nos assistindo, eu peço, né, convido a vocês a se inscrever no nosso canal, a curtir esse vídeo, a compartilhar com pessoas, talvez um jovem precisa ouvir isso, alguém que está na idade que o pão começou ou abandonou por algum motivo e precisa ouvir isso e você às vezes é ferramenta, vai ser usado por Deus para reacender a chama dessa pessoa que precisava ouvir. amém, em nome de Então, Jesus. curta, comente. Toda semana estamos gravando com um homem de Deus, com um pastor aqui. A gente está sendo muito edificado e hoje fui muito edificado. E como o pastor falou, relembrar, isso é muito bom, cara. Relembrar os momentos bons que a gente teve com Deus, os momentos de experiência com o Espírito Santo e ter essa convicção de que você precisa manter a chama Sim, acesa, independente da sua rotina, da sua fase, tem que ter essa clareza de manter-se aceso. Então, nós viemos de um Aviva-nos cheio de fogo, cheio do né? Espírito. Mas aí volta o dia, volta a nossa rotina, volta. A gente vai sair desse ambiente de glória, né? Bom,
vai voltar no nosso dia a dia e aí é eu e você, né? Você e Deus ali guerreando e aproveitando a oportunidade que nós temos hoje, que o Pão teve, de se aproximar de um homem de Deus, de um líder, para manter essa chama acesa. Amém. Amém. Obrigado, Pão. Deus abençoe. Foi um Fui muito prazer. edificado. Espero que o Espírito Santo possa ministrar a vida das pessoas que assistirem esse Amém. A vídeo. gente vai te convidar mais vezes também. Oh, Não sei se com você certeza. estiver muito ocupado e aceitar o Com nosso certeza. convite, a gente Quiser- vai estar. Quiser falar de motores, câmbio, pode me Tem a chamar. parábola do mecânico, né? Então é isso, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado. Amém. E é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Curta, compartilhe para abençoar mais pessoas. Amém? Que Deus abençoe vocês e fique com Deus.